pregava do amor de Deus, falando do amor de Deus, mas estava distante. E muitos, hoje não é diferente, né? Muitos só pregam Jesus apenas na parede, nada mais, para se engrandecer, se exaltar, sendo lobo e devoradores por ganância e poder. E quando Jesus expulsava demônios ou curava, esse daí está possuído por Beelzebu. Esse aí expulsa os demônios por Beelzebu. E Jesus dizia, por acaso, glória a Deus, aleluia, um homem que está na sua casa vai lutar contra o seu, vai se dividir, vai se destruir. Ele diz, eu expulso os demônios pelo poder de Deus. Se o inimigo expulsar, lutar contra o seu próprio reino, vai ser dividido, vai ser destruído. Glória a Deus, aleluia. E ele dizia, eu não tenho demônio, antes honra meu pai e vos me desonrais. Glória a Deus, aleluia. Muitos das vezes, homens, pregadores da palavra de Deus, até por muitos daqueles que estão dentro da obra de Deus, quando um homem ou uma mulher, às vezes um pequenino, né, está ali, quando uma pessoa chega, vem demoniado, usa o nome de Deus para expulsar, as pessoas, quem é esse daí? Porque a vez não tem um título, a vez não é um diácono, tem vários anos de presbítero, uma posição. Aí aquele irmãozinho ali que usa o poder de Deus para expulsar, para curar, para ganhar uma ovelha, muitas vezes é rejeitado porque não tem um título, né? Porque não tem um sobrenome. Porque a ovelha é bem vestido, a ovelha não tem um carro bom, uma casa boa, dízimo alto para dar, e muitas vezes desprezado. E muitos usam da autoridade que Deus dá para aparecer, para se engrandecer, para se exaltar. Eu passei pelo ministério de um pastor, você sabe, que sempre na maioria das vezes que ele ia pregar, ele dizia, meu irmão, eu tenho tantos anos de presbítero, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Você tem que me ouvir, a palavra é pregada para vocês. E depois de muito tempo, ele passou por uma situação que Deus permitiu, e ele foi envergonhado. Por quê? Porque ele se exaltava e humilhava os próximos. Por mais que a gente seja, glória a Deus, usado na palavra de Deus, a palavra de Deus é para todos, né? Nós não podemos só pregar para os outros. Nós temos que pregar para nós. Ovelhas, é uma ovelha, não adianta. A palavra é para todos, não é para os outros. Porque se eu só pregar para os outros, minha vida. E quando nós estivermos aqui nesta terra, é uma luta, né? Ninguém é melhor do que ninguém porque tem vários anos, porque tem posição, não. Deus, ele olha para a gente e vê todos nós iguais. Então, por que muitas vezes, muitas pessoas querem humilhar o próximo, a ver rejeita, não dá oportunidade, sabendo que quem se exalta é humilhado. Glória a Deus, aleluia, Espírito Santo. E o próprio Jesus dizia, eu não busco a minha glória, aqui eu busco e julgo. Ou seja, Deus é que dava glória para ele. Deus é que o exaltava, porque ele exaltava a Deus no milagre, na cura, e quando ele libertava as almas do inimigo e salvava. Por isso que ele disse, em verdade eu vos digo que se alguém guardar minha palavra, nunca haverá morte. Sabemos que nem todos vão passar pela morte. Nós não sabemos, né? Se Jesus vai voltar, ninguém sabe se nós vamos morrer antes dele voltar ou se vai ser depois, não sei. Só sei que quem está com Cristo e morre aqui nessa carne, vai para o descanso, né? Para isso. É para o anseio de Abraão, Isaac e Jacó, os profetas e os discípulos. Glória a Deus, aleluia. Como ele fez com aquele ladrão que se arrependeu da direita. Pai, lembra-te de mim. Disse, hoje mesmo estarei comigo no paraíso. Então, por mais que uma pessoa seja usada pelo inimigo, por mais que a gente ore pelo alguém, quanto mais ora, parece que aquela pessoa fica mais difícil, aquela pessoa mais ora pelo inimigo, aquela pessoa nos persegue, aquela pessoa fala coisa com nós que machuca, vem uma sogra, um filho, um pai, uma mãe, mas a gente tem que permanecer, porque Jesus nunca desistiu de nós, até o dia de nós se converter. Então nós não podemos desistir dos nossos próximos. Principalmente quando é um familiar.
Nem que seja na última hora. A gente não quer isso, né? Para ninguém. A gente não quer que o nosso familiar, o vizinho, se converta pela dor. Não. Mas, se for para ser salvo, nem que seja na última hora, e já tiver com fôlego de vida, você quer aceitar Jesus na sua vida como o seu Salvador? Se ele apenas estiver ali em cima de uma cama, entre a vida e a morte, balançar a cabeça, e Jesus sabendo que é do coração, vale. Porque eu morava lá no povoado de Água, eu trabalhei com um colega meu na Aruba. Ele passou a vida toda bebendo, vinha para lá, nós converteu depois, glória a Deus, foi em 2009, vai pregar a palavra, não quero nada, não quero saber de crente, não quero saber disso, bebendo, nós orando. Foi que ele passou por uma situação que ele ficou na cama, uma situação feia, ele ficou só um esqueleto assim. A cachaça tá com aquela, como é que chama? Cirrose. E ali ele ficou na cama, sem comer, aquilo, uma situação feia. E eu no tempo, eu, pastor, irmão Ismar, né, que foi através dele que o irmão Ismar, que eu me converti, até eu primeiramente Deus é ele, eu abençoo cada vez mais a vida dele, peço para Deus abençoar, com Jesus. E nós fomos lá na casa desse irmão, ele ali, sem forças, sem se mexer nada ali, e o pastor, eu convidei ele, você quer se entregar? Ele pegou aquela passagem do ladrão, né, que fez tudo de errado a vida toda, mas se converteu, se arrependeu. E ele fez essa mesma pergunta: você quer converter a Jesus Cristo? Você aceita ele? E ele só fez assim. Então nós cremos que ele se arrependeu ali. Ele não falava mais, passou a cabeça que sim. E quando foi no outro dia ele morreu. Mas nós cremos que ele morreu com a salvação, porque o principal era a alma, né? O corpo. Mas eu queria que ele chegasse aqui à situação, mas infelizmente ele teimando, chegou, mas não para ele embora, ele se arrependeu. Então não queira ficar numa situação acamado de cadeira de roda, ou não sei, né, para poder servir a Jesus Cristo. Jesus é tão bom como em você, né? Mesmo nós sendo falho, pecador, né? Ele dá a chuva a todos, ele concede a bênção, ele abre porta, ele liberta, ele salva, ele cuida. Então, por que muitas vezes nós somos tão ingratos com Deus?